Novidade importante sobre a busca do Corinthians por um volante. Será que Gustavo Coelhar, ex-Flamengo, pode pintar no timão? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te esclareço essa história e falo também sobre o São Paulo, com atualização sobre Nahuel Bustos e essa história de que João Gomes pode trocar o Flamengo pelo São Paulo. Para completar, quem pode substituir Gustavo Scarpa no Palmeiras? Tudo sobre a treta envolvendo Atlético Mineiro e CBF em relação à arbitragem. Por falar em confusão, atletas de times das séries A, B e C estão contra seus patrões, os clubes de futebol. Para arrematar tudo sobre a rodada acidentada, as últimas do mercado de transferências e várias outras informações super importantes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, super bacana ter vocês por aqui, ótima semana a todos. Só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem o jogo que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro Inter e América, com cotações bastante interessantes. Já a partir de terça teremos as partidas de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, com direito a Atlético Paranaense e Bahia, Cruzeiro e Fluminense. Na quarta, 4 partidas, Goiás e Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro e Santos e Corinthians. Já na quinta-feira, Palmeiras e São Paulo e Botafogo versus América. Todos os jogos com cotações bem legais, você não vai perder a oportunidade, né? Para participar é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet na hora de fazer o depósito. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e você nem pense em pular essa parte, tem muita coisa bacana. Começar pelo São Paulo e atualizações em relação a Nahuel Bustos. Nesse domingo contei para vocês com exclusividade que o atacante argentino de 24 anos de idade que pertence ao Grupo City interessa ao tricolor e o São Paulo não está sozinho nessa. O River Plate e o Tajeres, onde Nahuel Bustos brilhou antes de se mudar para a Europa, também tem interesse na contratação do jogador. Os clubes argentinos, assim como o São Paulo, pensam em contratá-lo por empréstimo. Bora falar sobre Daniel Alves, que vai ter uma videoconferência nessa segunda-feira com o pessoal do Pumas. O time mexicano quer definir o mais rápido possível o futuro do lateral direito, que tem tentado ganhar tempo e enrolar os interessados enquanto aguarda por propostas do futebol europeu. Bora falar sobre o Santos e a busca por um executivo de futebol, Ricardo Moreira, que é o executivo do Orlando City, recebeu uma proposta praticamente irrecusável. Salário bastante bacana, autonomia total para conduzir o futebol do Santos, além da confirmação que ele era o primeiro dessa lista de executivos pretendidos pelo Peixe. Posso contar que o Ricardo Moreira ficou balançado, mas acabou optando por permanecer nos Estados Unidos. Para fechar o giro de notícias, contar sobre a reviravolta envolvendo Borja, que não iria mais para o River Plate ao longo do final de semana. O River conseguiu garantias bancárias, apresentou essas garantias ao Júnior Barranquilla e ao Palmeiras, e o negócio com Borja vai sair. Dessa maneira, o Palmeiras vai faturar nos próximos dias 3,5 milhões valor bruto. Com descontos, vão sobrar para o Verdão algo na casa dos 3 milhões de dólares, dinheiro bastante interessante, que serve para abater dívidas com Leila Pereira. A presidente do Palmeiras havia emprestado um dinheiro para a compra dos direitos econômicos do colombiano. Para fechar de vez o giro de notícias, contar que a Ponte Preta, que espera anunciar nas próximas horas Elvis como seu novo reforço, também havia tentado recentemente Thiago Neves, que está desempregado desde a temporada passada. A Ponte fez algumas propostas, mas nenhuma delas convenceu o ex-jogador de Cruzeiro, entre outros clubes, a fechar com a macaca. Corinthians e Fluminense foram os únicos que venceram entre os times na parte de cima da tabela, numa rodada marcada por contusões, e é sobre isso que eu quero falar nessa parte do vídeo. Vários atletas importantes devem desfalcar seus times nos jogos de meio de semana da Copa do Brasil. Por exemplo, o Palmeiras corre o risco de não ter Rony, que já estava preparando para ser substituído no jogo contra o Fortaleza no momento em que sentiu o músculo posterior da coxa direita. Vai passar por exames médicos nessa segunda-feira para saber a gravidade da lesão. Já no Flamengo, um caso mais preocupante. Rodrigo Caio saiu logo no começo da partida contra o Corinthians, sentindo dores no mesmo joelho esquerdo, pelo qual ele passou por uma cirurgia e depois teve uma infecção que adiou seu retorno.
Nesse mesmo jogo, o Corinthians perdeu 2 jogadores, de forma pelo menos momentânea. O Piton tem uma suspeita de fratura no dedo do pé. Vai passar por um exame de imagem ao longo da segunda-feira para saber se tem condição de enfrentar o Santos no meio da semana. Já Raul Gustavo precisou de pontos na cabeça, foram 5 pontos, depois de uma dividida, um choque de cabeça com o Marinho. Para completar sobre os acidentados do fim de semana, contar que Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, também jogou bem pouco contra o Atlético Mineiro. Ele saiu sentindo dores no músculo adutor da coxa direita. Prometo ir atualizando para vocês a respeito da possibilidade desses caras jogarem no meio da semana. Bora falar agora sobre a treta que envolve atletas de futebol de um lado e presidentes de clubes do outro. Tudo por causa da Lei Geral do Esporte, que tem um projeto de lei que visa uma série de mudanças. Os atletas que entraram em campo nesse domingo fizeram protestos antes de a bola rolar, colocando a mão na boca. Foi a forma que eles encontraram para demonstrar que não vão aceitar calados uma série de propostas para mudanças de leis trabalhistas que prejudicam, na visão dos jogadores, a própria classe. São alguns artigos desse projeto de lei que incomodam demais, entre eles o artigo 84, que acaba com a natureza salarial de premiações e luvas. Se isso for aprovado, não tem mais prêmio e não tem mais luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Já o artigo 85 muda valores da cláusula compensatória. Então, se em caso de rescisão de contrato, sem justa causa, o atleta não tem mais direito a todo o valor do contrato. O artigo 96 trata sobre o adicional noturno, que passaria a valer apenas a partir das 23h59, diferente da CLT. Para completar, o artigo 164, que aumenta o percentual de verba paga através do direito de imagem. Hoje é um limite. O clube não pode pagar mais do que 40% de direito de imagem. É uma forma que os clubes encontraram para não pagar tanto imposto. Se essa lei passar a valer, os clubes vão poder, por exemplo, pagar 70%, 80% de direitos de imagem, algo que incomoda bastante os jogadores de futebol. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que só empatou com o São Paulo nesse domingo no Mineirão 0-0. E torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores do Galo estão irritados com a arbitragem. Não só do Anderson Daronco, responsável pelo apito no jogo contra o São Paulo, mas de uma maneira geral. No caso do Daronco, a reclamação se dá por causa de 2 pênaltis não marcados no segundo tempo. O primeiro deles uma dividida do Miranda com o Hulk, o segundo um toque de mão na bola de um jogador do São Paulo dentro da área. Daronco em nenhum dos casos nem sequer foi até o VAR para analisar as imagens. Aquilo que foi dito no ouvido dele já foi suficiente para que o jogo continuasse rolando. Depois da partida, o Hulk veio a público para dizer sobre o papo que teve com o Daronco e ele revelou uma ameaça do árbitro. Ele disse que o Daronco sugeriu que o Hulk tivesse cuidado com o que falaria na entrevista coletiva, até porque o Daronco logo estaria apitando mais alguma partida dele. Vamos ficar de olho nessa possível treta em rodadas seguintes. O que está pegando por trás de toda essa confusão envolvendo o Atlético? Na temporada passada, falou-se muito sobre o excesso de pênaltis a favor do Atlético Mineiro. Isso foi muito propagado por torcedores, especialmente de times de São Paulo e do Rio de Janeiro. E diante de tamanha pressão, coincidência ou não, o Galo teve apenas um pênalti marcado a seu favor no Campeonato Brasileiro, muito menos do que todos os outros principais concorrentes ao título. E isso não tem sido tratado pelos dirigentes do Galo como uma coincidência, e sim medo dos árbitros em se comprometerem. O Atlético não descarta mais uma vez reclamar com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme, embora isso a gente sabe que vale muito pouco. Quero saber a sua opinião. Você marcaria pênalti nos 2 lances entre Galo e São Paulo? Eu não marcaria e vou dizer mais. Acho que o Atlético de Turco Mohamed está devendo futebol. Agora falar sobre a busca do Corinthians por um volante, antes só uma atualização. Timão tinha como prioridade a contratação de um centroavante e Yuri Alberto já chegou. Depois, a busca era por um zagueiro. Balbuena é aguardado nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de contrato por uma temporada. O passo seguinte é encontrar um primeiro volante com capacidade de marcar e ajudar o sistema defensivo. Durante a live desse domingo aqui no canal do Nicola, vários de vocês me perguntaram sobre Cuéllar. Eu não havia ouvido nada sobre o volante ex-Flamengo. Ele está jogando no Al Hilal, 3ª temporada por lá, titular absoluto com direito a salários altos. Mandei mensagem para uma fonte minha dentro do Corinthians para saber se existia alguma negociação em andamento. A resposta foi a seguinte, importante: não é o alvo. Será um volante bem mais novo do que o Cuéllar, fecha aspas, disse essa minha fonte do Timão. Cuéllar hoje tem 29 anos de idade,
atleta que passou pelo Flamengo de 2016 a 2019. Se esse atleta é bem mais novo, a gente pode pensar em algo na casa dos 20 aos 23, 24, no máximo 25 anos de idade. Não tenho a menor ideia de quem é. Se soubesse ou tivesse alguma pista, vocês podem ter certeza que eu contaria. Mas a partir dessa informação, vou tentar buscar no mercado, conversando com empresários e também com dirigentes do Corinthians, alguma informação para tentar acrescentar para vocês. Dá para assegurar que o Coellar não é a primeira opção, assim como não é também o Felipe Augusto, volante que recentemente foi sugerido, é conhecido do Vitor Pereira, dos tempos do futebol português. O Felipe Augusto está livre no mercado depois que o seu vínculo com o Damak, da Arábia Saudita, se encerrou. Bora falar sobre o São Paulo e atualizações sobre o mercado. No começo do vídeo falei para vocês a respeito de Nahuel Bustos. Ao longo do fim de semana surgiu um outro nome de possível reforço para o São Paulo, João Gomes. Volante que foi na temporada passada alçado ao time principal do Flamengo e se tornou titular absoluto. Achei meio esquisita a história, depois fui entender que o Nilson César entrevistou o Muricy Ramalho num podcast e perguntou ao Muricy a respeito do João Gomes se ele poderia trocar o Flamengo pelo São Paulo. A resposta do Muricy foi a seguinte, abre aspas, não, esse não tem possibilidade porque é muito valorizado. Para mim, hoje é um dos melhores jogadores do Flamengo. Esse jogador não vai parar muito tempo lá, não. Logo, logo vai para fora porque é um volante diferente, tem muita força física que se exige hoje, mas também tem técnica. Esse jogador não tem a mínima chance, está muito valorizado, fecha aspas. Nada mais natural do que imaginar que seria esse o desfecho, mesmo levando em consideração que o João Gomes já recusou a primeira proposta de renovação de contrato com o Fla. Ele tem vínculo longo, o contrato só termina em dezembro de 25, mas o Flamengo está preocupado em dar um reajuste para ele. Só que ofereceu apenas R$80 mil por mês de salário já nesse novo contrato. Cifra bem baixa para um cara que é protagonista no Flamengo. Isso quer dizer que ele pode pintar no São Paulo? Não. Pode facilitar uma transferência do atleta para o exterior. Recentemente, a ESPN lá da Inglaterra assegurou que o Manchester United tem olhado com muito carinho para o João Gomes, mais uma cria da base do Flamengo que vai render muitos milhões de euros num futuro não muito distante. Para fechar sobre o São Paulo, Tricolor busca de forma prioritária um zagueiro, um primeiro volante e um atacante de lado de campo. Soteldo, já contei para vocês, está praticamente descartado depois da pedida muito alta feita por seu representante. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a busca alviverde por um substituto para Gustavo Scarpa. Contei para vocês que nesse domingo o próprio Palmeiras já deu por encerrada a possibilidade de permanência do Scarpa. Ele fica até 31 de dezembro, depois será liberado para jogar no Nottingham Forest, time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão. Esse time inglês vai se aproveitar do fim do contrato do Scarpa para não ter de depositar qualquer quantia ao Palmeiras. Palmeiras até poderia vender o Scarpa agora na janela da metade do ano. Nottingham Forest fez uma proposta considerada baixa pela Leila Pereira. O presidente alviverde vai preferir ficar com o Scarpa até dezembro, perdendo ele de graça, mas pelo menos contando com a presença do atleta na reta final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Enquanto isso, o Palmeiras ganha tempo para buscar um substituto e já um nome em mente para Anderson Barros, Leila Pereira e Companhia Limitada. O nome mais querido para essa função de meio-campista é Nicolás de la Cruz, só 24 anos de idade, meio atacante do River Plate e uma das melhores opções do mercado sul-americano. É que apesar de ter enorme sucesso no River Plate, o seu contrato termina em 31 de dezembro, mesma situação do Gustavo Scarpa. O Palmeiras promete nos próximos dias abrir tratativas com os representantes do de la Cruz. A ideia é fechar um pré-contrato por agora para assegurar que ele se mude para o Palmeiras de graça a partir de 1º de janeiro. Embora o de graça não exista no futebol, se você não vai precisar gastar com direitos econômicos em relação ao River Plate, certamente vai precisar pagar uma grana boa para o atleta como luva, o prêmio pela assinatura do contrato. Antes gastar com luva do que pagar os direitos econômicos, o River Plate estava pedindo 12 milhões de dólares, mesmo levando em consideração a proximidade do fim do contrato. Só para fechar, vale a lembrança de que esse expediente de contratar atletas em fim de contrato vem sendo usado pelo Palmeiras há bastante tempo. Lucas Lima e Rafael Navarro foram só alguns dos nomes nessas condições. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Tem também na descrição desse vídeo um link do canal de cotas. Quando a gente bater 100 mil inscritos, vou fazer vários sorteios bastante legais para vocês. Beleza? Boa segunda. Tchau, tchau.